Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a lição de número 6, a Travessia do Mar Vermelho. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, vamos aqui para a lição de número 6, a Travessia do Mar Vermelho. E o verso áureo diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14. O êxodo é a experiência mais impressionante e gloriosa do povo de Deus no Antigo Testamento. Esse evento é o modelo de como Deus derrotou os inimigos dos hebreus e os levou vitoriosamente para a terra prometida, e também símbolo da salvação e redenção em Cristo. Do ponto de vista humano, os filhos de Israel estavam em situação desesperadora e até mesmo impossível. Eles não podiam se salvar por si mesmos. Se fossem libertados, teria que ser por um ato divino. O mesmo acontece em nossa condição em relação ao pecado. Por nós mesmos não temos esperança. Precisamos de algo ainda mais espetacular do que o êxodo. Nós temos a cruz de Cristo. E o que ele fez por nós? O que Cristo fez por nós? Derramou seu precioso sangue para nós. Cristo morreu por nós, derramando seu sangue na cruz, seu sangue preciosíssimo para nos libertar, para nos purificar. O sangue de Cristo, ele nos limpa todos os nossos pecados. Quando você se entrega a Cristo, não basta que você fez, não basta seu pecado. Você se arrepende e confessa seu pecado para Jesus. Jesus, naquele momento, ele te purifica, ele te limpa. É isto que Cristo faz por nós. Os acontecimentos são extraordinários e de tirar o fôlego, desde a partida de Israel do Egito até o cântico de Moisés, em Êxodo 15, os sinais, maravilhas e as obras redentivas de Deus, relatadas em Êxodo, são o auge da história de Israel. Ainda assim, mesmo esses eventos não se comparam com o que Cristo fez por nós na cruz, do qual o drama do Êxodo foi um mero prenúncio. Vamos para a parte daqui de domingo. Vão e adorem o Senhor. Na noite da Páscoa, o juízo divino alcançou os que não estavam cobertos pelo sangue. Ninguém escapou, independentemente de posição, educação, condição social ou sexo. A punição atingiu todas as famílias, do faraó aos escravos, e até mesmo os primogênitos dos animais. O orgulho do Egito estava no pó. O Egito estava arruinado quando aquela 10ª praga atingiu o Egito, a morte dos primogênitos. O anjo da morte passou ali no Egito, matou todos os primogênitos dos escravos, dos animais e do faraó. O Egito estava arruinado, estava falido. O Egito estava no pó por causa de um rei teimoso que não deu ouvidos para Moisés. Quando Moisés ia lá anunciar as pragas, o rei não dava ouvido. Um rei teimoso que arruinou a sua nação por causa da sua teimosia. Aqui em Êxodo 12, verso do 31 a 36, que pedido estranho o faraó fez e por quê? Mesmo dando permissão para que todos saíssem.
Êxodo capítulo 12, verso do 31 a 36. Vamos ler esses versículos. O verso 31. Nessa mesma noite o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: Saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas. Deixem o meu país. Vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Peguem as suas ovelhas e cabras e o seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou-o no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. É bastante integrante que o faraó, ao dizer aos hebreus para irem adorar, tenha acrescentado este pedido: e abençoe também a mim. Porque o rei do Egito, considerado um deus no meio do seu povo, pediria isso? Parece que ele finalmente compreendeu o poder do Deus dos hebreus e quis se beneficiar dele. No entanto, como Deus poderia abençoá-lo enquanto ele estava em rebelião, pecado e orgulho? Ele finalmente permitiu que o povo saísse, mas não foi por sua submissão à vontade de Deus. Fez isso porque foi derrotado. Ele não estava arrependido, como suas ações posteriores revelariam. Ele apenas queria interromper a destruição que cobria seu reino. O faraó foi humilhado e na tragédia da pior de todas as pragas, ele deixou que Israel saísse do Egito. Ele permitiu que havia se recusado a conceder em todas as vezes anteriores, não importando o sofrimento que suas ações traziam à nação. Os egípcios estavam ansiosos para que os hebreus saíssem. O que é compreensível, eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Enquanto isso, Deus fez provisões para que os israelitas não deixassem o Egito de mãos vazias, mas obtivessem tudo o que precisariam para que, no fim, acabou sendo uma jornada muito mais longa do que o previsto. Os egípcios deram aos hebreus inúmeros itens valiosos apenas para apressar o povo a sair do país, mas, na verdade, correspondiam ao salário que foi negado aos israelitas por séculos de trabalho escravo. Certamente, para os egípcios deixar os hebreus em sua terra seria um preço muito mais alto. O faraó, ele não se arrependeu porque ele deixou o povo ir por causa dessa praga. Mas ele não se arrependeu. Ele viu o Egito arruinado, falido. Os escravos hebreus trabalharam por 400 anos como escravos no Egito. Eles não recebiam um salário. Eles trabalhavam de graça para Faraó. Eles não tinham descanso. Por isso que Deus permitiu que os egípcios dessem tudo para os hebreus. Os egípcios pagaram o salário dos hebreus por tantos anos que eles trabalharam como escravos. Por isso que o faraó deixou o povo sair, porque ele viu o Egito arruinado, falido, caído. Ele não queria que acontecesse mais nada com o Egito. Ele viu o Egito no pó. Por isso que ele permitiu: saiam daqui. Se vocês ficarem aqui, esse Deus vai acabar com o meu Egito. Por isso que o faraó permitiu a saída do povo de Israel. A consagração do primogênito. O tempo prometido de redenção e libertação estava prestes a chegar. O povo precisava estar preparado. Ele precisava não apenas crer, mas agir de acordo com essas crenças.
Deus havia dito a ele o que fazer. Então, pela fé, deveria entrar em ação, embora em um contexto diferente do que Tiago escreveu mais tarde. O princípio se encaixa muito bem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Então, o texto diz em Tiago aqui, sem fé as obras é inútil. As obras precisam ter fé e fazer as obras de Deus. Como fazer as obras de Deus? É você falar de Deus para as pessoas, levar o evangelho. Isso é fazer a obra de Deus. É falar de Deus para as pessoas. Por isso que sem fé as obras é inútil. Olha Jesus. Jesus fazia as obras. Qual que eram as obras de Jesus? Pregar o evangelho. Jesus curou pessoas. Jesus expulsou demônios. Jesus fazia as obras de Deus. Por isso, a gente tem o fé, mas você não faz as obras. Fica aí parado. Eu tenho fé, mas não fala de Deus. Tem que fazer a obra de Deus. Aqui em Êxodo capítulo 13, verso do 1 a 16. Os primogênitos israelitas foram poupados pela graça de Deus durante a praga final. Por que o Senhor deu essa ordem? E o que ela significa para nós hoje? Vamos ler Êxodo capítulo 13, verso do 1 a 16. O primeiro filho é separado para Deus, o primogênito, o primeiro filho. Diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: separe para mim todo o primeiro filho homem dos israelitas, e todo o primeiro filhote macho dos animais dos domésticos são meus. Moisés disse ao povo: lembrem deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Isto é, o dia em que o Senhor os tirou de lá pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito. Neste dia, no primeiro mês, o mês de Abibe, o Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias, vocês comerão pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. Nesses 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Nesse dia, vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso, por causa daquilo que o Senhor fez por vocês, quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa. Eu os ajudará a lembrar de recitar e de estudar a lei de Deus. O Senhor pôs com grande poder, ele os tirou do Egito. Portanto, comemore essa festa religiosa no dia certo, todos os anos. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Quando eles lhe der esta terra, vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem, todo o primeiro filhote macho, também pertencerá a ele. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebram o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão: com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. E é por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primogênito filhote macho.
mas pagamos o preço determinado para ficar com nossos primeiros filhos. Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa. Isso nos fará lembrar que com seu grande poder o Senhor nos tirou do Egito. Deus misericordiosamente preservou as famílias israelitas que estavam sobre o sangue, porque pela fé elas marcaram as ombreiras de suas portas. Novas orientações vieram do Senhor por meio de Moisés. Consagre-me todo primogênito. Essa legislação era válida tanto para seres humanos quanto para animais. Um princípio por trás dessa instrução é que tudo pertence a Deus, porque Ele é o nosso Criador e o dono de tudo. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, verso 8. Os filhos primogênitos dos israelitas eram as primícias das bênçãos de Deus, que ele lhe havia concedido. Também era um sinal de consagração total ao Senhor e da compreensão de que tudo o que possuíam vinha somente dele. Além disso, encontramos a ideia de redenção e salvação. Os filhos primogênitos foram poupados da morte, porque foram cobertos pelo sangue. Eles foram redimidos da morte, assim como todos que estão sob o sangue de Cristo. Paulo escreveu sobre Jesus, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo disse: nós somos cobertos pelo sangue de Cristo. Se você está coberto pelo sangue de Cristo, nada vai atingir você. Porque você está sobre o sangue de Cristo. O sangue precioso de Cristo nos protege, como protegeu os filhos, os israelitas, quando eles passaram o sangue nas ombreiras das portas. Quando o anjo da morte passasse, não ia atingir os primogênitos. Os israelitas foram salvos, e nós também somos salvos pelo sangue de Cristo, onde nós encontramos redenção e a remissão dos pecados. Deus apresentou regulamentos sobre como essa dedicação deveria ocorrer, celebrando a libertação da escravidão egípcia. Os israelitas deveriam sacrificar os animais, mas seus filhos deveriam ser resgatados. Em Êxodo 3,16 diz que esse acontecimento seria como sinal nas mãos e frontais entre os olhos, como isso simboliza a importante verdade espiritual de que, independentemente de quanta fé temos, devemos agir de acordo com essa fé. Vamos para a parte de terça-feira, atravessando o Mar Vermelho. Em Êxodo 13, do 17 ao 22, vamos ler. Êxodo 13, verso 17 ao 22, depois nós leremos Êxodo 14, verso do 1 ao 12, como Deus guiou os israelitas quando eles deixaram o Egito. O que aconteceu depois? Vamos ler Êxodo capítulo 13, verso do 17 ao 22. Olha o que diz aqui. A coluna de nuvem e a coluna de fogo. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José
pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote, acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem para lhe mostrar o caminho. E durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudesse andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Então Deus aqui mostrando seu cuidado para os israelitas. De dia numa coluna de nuvem, para não deixar os israelitas passarem calor, porque no deserto, durante o dia, é muito quente. Muito quente. E Deus cuidando dos israelitas. E durante a noite no deserto é muito frio. E essa coluna de fogo aquecia os israelitas. Olha o cuidado de Deus que ele tinha com o seu povo. Olha como Deus cuidava do seu povo. E esse cuidado Deus tem com nós hoje. Deus cuida de nós. Deus nos protege. Deus está sempre do nosso lado. Seguindo as instruções de Deus a Moisés, os israelitas deixaram o Egito como um exército bem organizado. Os termos hebraicos Tessaba e Maquiané testificam essa descrição. A primeira palavra significa exército ou hoste, e a segunda, acampamento ou divisão. Eles foram divididos em unidades e marchavam como um exército. Posteriormente, Balaão viu das colinas de Moabe que Israel estava acampado tribo por tribo. Quando Israel saiu do Egito, Moisés levou consigo também os ossos de José. Esse detalhe revela o cumprimento da fé que José teve nas promessas de Deus. José jamais perdeu de vista a terra prometida. Mesmo vivendo no esplendor do Egito, ele pediu que seus ossos fossem levados para Canaã. José cria que Deus visitaria Israel no Egito e os levaria para a terra prometida, como havia jurado. Na chegada a Canaã, seus ossos foram sepultados em Siquém. A coluna de nuvem e a coluna de fogo foram sinais visíveis da presença de Deus no meio do seu povo. O Senhor habitava na nuvem e falava de lá. Olha que surpreendente. Deus numa nuvem, numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. Deus ali presente com o povo de Israel. Olha que impressionante esses acontecimentos, o cuidado de Deus. Esses milagres é surpreendente para nós hoje. É para você aumentar a sua fé, para você ver o que Deus está do seu lado, cuidando de você a todo momento. Quando Deus te dá um livramento, é Deus agindo em sua vida. Já aconteceu de você bater o seu carro e você sair ileso de dentro do carro? É um cuidado que Deus tem com você. É Deus preservando a sua vida. Nós temos que ter um costume, quando a gente sair de casa, a gente orar, ler a Bíblia antes de sair de casa, pedindo a proteção de Deus até seu trabalho. Quando você estiver voltando para a sua casa, peça proteção de Deus. E Deus cuida de nós. Deus, Ele nos ama. Deus está com você a todo momento de sua vida. Então, o faraó revelou suas motivações. Ele não havia se convertido. Ele nunca se arrependeu.
Seu pedido da bênção divina foi uma farsa, talvez um engano em seu coração. Ele reuniu seu exército e foi atrás de seus escravos, fugitivo. Ele estava cego pelo pecado. Então, olha o que o pecado faz conosco. O pecado, ele cega. O pecado nos deixa cego. Aí você quer continuar pecando, pecando, pecando. Eu vou ler um verso bíblico para vocês. Em Isaías 59. Olha o que o pecado faz com a gente. O que o pecado causa. Isaías 59. Abra sua Bíblia em Isaías 59. O pecado faz com a gente. Pois, verso 2, Isaías 59. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então, o pecado, meus queridos irmãos e irmãs de Cristo, ele nos separa de Deus. Quando você está na prática do pecado, o pecado causa separação de Deus. É a gente que nos separa de Deus. Não é Deus que separa da gente. Somos nós que abandonamos Deus. Quando nós estamos na maldade, fazendo coisas erradas, a gente está se separando de Deus. E o Espírito Santo, ele fala em teus ouvidos, não faça isso, não faça isso. Mas se você não dá ouvidos para o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele se afasta de você. É aí que causa a separação entre você e Deus. Quando a gente estamos perto de Deus, a gente está no caminho de Deus. Quando você está fazendo coisas erradas, olha o que vai acontecendo com você. Você vai se separando de Deus. Você vai abandonando Deus. Por isso tem pessoas hoje, quando estão no pior, ficam no pior, fazendo coisas erradas e fala que Deus abandonou ela. Não, mentira. Deus não abandona ninguém. A pessoa está cega, porque ela está na prática do pecado. É que estava acontecendo com Faraó. Faraó pediu a bênção divina, mas ela foi uma farsa. Faraó não estava arrependido. Quando ele viu que o povo de Israel saiu do Egito, o que ele fez? Ele reuniu seus exércitos para lá buscar o povo de Israel. Então Faraó não se arrependeu. Ele estava cego. O pecado cegou Faraó. E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós estamos no pecado, o pecado nos cega. Como eu li aqui em Isaías 59, verso 2. O pecado de vocês que os separam do seu Deus. Cuidado. Se você está no pecado, você está se separando de Deus. Cuidado. O pecado, ele traz morte. Porque o salário do pecado é a morte. Quando nós estamos no pecado, nós estamos mortos espiritualmente. Porque o pecado causa isso. Separação entre você e Deus. Agora nós vamos ler Êxodo 14. Aqui nós vamos ver os milagres, como Deus lutou por Israel. Quando o povo de Israel estava lá no Mar Vermelho, perto do Mar Vermelho. Olha como que Deus, ele lutou pelo seu povo, como ele cuidou do seu povo quando o exército egípcio estava indo lá para trazer de volta o povo de Israel. Olha o que Deus fez aqui. Vamos ler Êxodo capítulo 14. Os israelitas atravessam o Mar Vermelho. Olha o que diz. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Piairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e seu exército.
mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficaram sabendo que eu sou Deus, o Senhor, e os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: Vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que o faraó, o rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram, onde eles estavam acampados na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hahirote e Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: Será que não havia sepulturas no Egito, porque você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Então os israelitas disseram isso para Moisés: Olha, você tirou nós de lá. Agora a gente vai morrer aqui, Moisés. Olha o que você fez. Olha o exército vindo lá, ele vai nos matar. Seria melhor se a gente tivesse ficado no Egito, como escravos, trabalhando para eles. Foi isso que os israelitas disseram para Moisés. Estavam apavorados. Mas os israelitas haviam esquecido da coluna de nuvem, da coluna de fogo, Deus cuidando deles. Olha como as pessoas perdem a fé rápido. Olha como as pessoas ficam apavoradas. Se você está acontecendo isso com você, se você está perdendo a sua fé, não perca a sua fé. Acredite. Se você está numa situação ruim, tenha fé. Peçam a Deus: Olha, Senhor, a minha situação. Olha o que eu estou passando no meu trabalho, na minha casa. Olha para essa situação, Senhor. Deus vai olhar para você. Deus vai te dar a solução. Deus vai te dar a vitória no momento certo. Deus age no momento certo, na hora certa. Quando Deus traz a vitória, a bênção, é muito grande. Deus faz tudo certo. Mas você tem que ter fé e acreditar. Quando os israelitas viram o exército de Faraó chegando, expressaram sentimentos que repetiriam outras vezes. Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá? Para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Mesmo tendo visto aquelas demonstrações do poder de Deus, que incluíam livrar seus próprios filhos primogênitos, o povo ainda demonstrava uma surpreendente falta de fé. É o que eu acabei de falar. As pessoas perdem a fé muito rápido. Não pode perder a fé. A fé tem que ser inabalável. A fé tem que ser aquela fé que você acredita que vai acontecer o milagre. Mesmo você estando doente, você tem fé que Deus pode te curar? Será que você está tendo fé suficiente e Deus pode te curar? Deus, Ele vê a sua fé. Ele vê a sua fé. Se você tem uma fé inabalável, Deus faz um milagre na tua vida. Deus te cura. Deus te restaura.
Se você ora pedindo a Deus, Senhor, cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me tira dessa situação. Deus vai te tirar você dessa situação, como fez com o povo de Israel. Mas você tem que ter fé e acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quarta-feira, avançando pela fé. Continuação aqui no Mar Vermelho, aqui em Êxodo 14, verso do 13 ao 31. Apesar da falta de fé, o que Deus fez pelos filhos de Israel? Vamos ler aqui na Bíblia, Êxodo capítulo 14, verso do 13 ao 31. Olha o que diz aqui. Porém Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Quem que luta por nós? É Deus. É Deus que luta por nós. É Deus que faz justiça. Se você está sendo injustiçado, se você está sendo humilhado, se você está sendo maltratado, fique calmo, que Deus vai lutar por você, que Deus vai te dar a vitória. Deus vai mostrar para as pessoas a sua história, como você venceu. Fique calmo, aquiete-se e deixe Deus agir. Deixe Deus agir em sua vida. Só você tem que ter fé e acreditar. Continuando. O Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grandes dificuldades, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerras, os cavaleiros e todo o exército egípcio, que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida, mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios,
e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Então vocês viram aqui o livramento que Deus fez para o povo de Israel. No começo, Deus viu o povo de Israel maltratado. Ele viu o povo de Israel sendo chicoteado, sendo humilhado. Os egípcios não tinham dó. E Deus mostrou o seu grande poder. Por isso que ele deixou os egípcios teimosos. Por isso que endureceu o coração do rei. Porque Deus viu muita coisa errada. Muita coisa errada. E Deus agiu em favor dos israelitas, mandando o mar em cima do exército egípcio. Olha o livramento que Deus deu para o povo de Israel. Olha como Deus cuidou do povo de Israel. Essas histórias estão aqui na Bíblia para aumentar a nossa fé. Para que a nossa fé seja alicerçada em Deus. Que quando você está sendo humilhado, Deus vai lutar por você. Deus vai te dar a vitória, como deu a vitória para o povo de Israel. Mas você tem que ter fé e acreditar que Deus vai agir no momento certo e na hora certa. Uma vez que Moisés confiava em Deus, em sua palavra, ele encorajou o povo. O líder hebreu apresentou 4 verdades essenciais sobre como agir em situações difíceis. Primeira situação, não tenham medo. O primeiro convite é confiar no Senhor. Porque somente dessa forma podemos vencer o medo. Isaías nos lembra dessa verdade ao declarar que os crentes estão nas mãos de Deus e ele agirá por ele quando o aceitarem como seu Deus e Senhor. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Segundo, fiquem firmes. Isso não significa apenas parar de murmurar e esperar grandes coisas, mas confiar em Deus e esperar pacientemente por sua poderosa intervenção, porque Ele agirá. Terceiro, vejam o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje, para que a fé cresça, e é importante reconhecer a direção e auxílio de Deus e ser grato pelo cuidado que Ele promete. Ver significa abrir os olhos, porque a incredulidade é cega. Somente Deus concede a vitória, segurança e salvação, e Ele está sempre conosco, cuidando e provendo tudo o que é necessário no momento apropriado. Quarto, o Senhor lutará por vocês. Isso indica que Deus fará. Ele lutará pessoalmente por seu povo. O Calvário é a prova definitiva dessa realidade, pois na cruz Cristo derrotou Satanás para nos dar a vida eterna. Depois até os egípcios reconheceram que o Senhor estava lutando pelos israelitas, que está lá em Êxodo 14, verso 25. A ordem de Deus a Moisés foi clara: siga em frente. Deus desdobrou seu plano de ação passo a passo. O anjo de Deus e a coluna de nuvem se moveram da frente do acampamento de Israel para trás dele, protegendo dos egípcios. Pela fé, Moisés teve que estender a mão sobre o mar. O Senhor dividiu as águas e as secou com um vento forte. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Os egípcios os perseguiram cegamente, porque não viram que Deus estava fazendo maravilhas por seu povo. Ou melhor, só viram quando era tarde demais, como revelou sua confissão. Vamos para a parte de quinta-feira, o cântico de Moisés e Miriam.
O exército egípcio foi derrotado, ninguém sobreviveu, incluindo o faraó. Foi uma derrota surpreendente para os egípcios e uma vitória completa para o povo de Deus. Não é de admirar que, ao longo de toda a sua história e até hoje, os judeus recontem esse evento. Em Êxodo 15, verso do 1 a 21, qual é o conteúdo do cântico de Moisés? Vamos ler esse cântico na Bíblia, aqui em Êxodo capítulo 15, o cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas cantaram esta canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é meu forte defensor. Foi Ele que me salvou. Ele é o meu Deus e eu louvarei. Ele é o Deus do meu Pai. Eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro. Seu nome é Senhor. Ele jogou no mar o exército egípcio e seus carros de guerra. Seus melhores oficiais se afogaram no mar vermelho. O mar profundo os cobriu. Como uma pedra, eles foram até o fundo. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível. Ele despedaça o inimigo. Como é maravilhosa a tua vitória. Derrota os teus inimigos. E com tua ira furiosa, tu os queimas como se fossem palha. Tu sopraste e as águas se amontoaram. As ondas se levantaram como muralhas, e o fundo do mar ficou duro como gelo. Os inimigos disseram: nós iremos atrás deles, e os alcançaremos. Pegaremos todas as coisas que são deles, e ficaremos com tudo o que quisermos. Com as nossas espadas, nós os mataremos. Porém tu, ó Senhor, sopraste e os egípcios se afogaram e afundaram como chumbo no mar bravo. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem podes fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Estendeste a mão direita e a terra engoliu os que nos perseguiam. Por causa do teu amor, tu guiaste o povo que salvaste. Com teu grande poder, tu os levaste para a tua terra santa. Os povos ouviram falar do que fizeste e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados. O chefe dos edomitas estão assustados. Os poderosos moabitas perderam a coragem. E todos os cananeus estão tremendo. O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram teu grande poder e ficaram parados, como se fossem pedras, até que tivesse passado o teu povo, o povo que livraste da escravidão. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor, que escolheste para morar, o templo que tu mesmo construíste. O Senhor Deus será rei para todo sempre. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e os cobrissem. A profetisa Miriam, que era a irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres acompanharam, tocando o pandeiro e dançando. E Miriam cantou para elas assim: cante ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Então esse foi o cântico de Moisés. Quando ele passou pelo Mar Vermelho, quando Deus abriu o Mar Vermelho e jogou, e o mar caiu sobre os egípcios, que acabou com o exército egípcio, que Deus deu a vitória para o povo de Israel. Esse cântico louva ao Senhor, porque Ele é um guerreiro poderoso que derrotou aqueles que se opuseram ao seu povo. Moisés desenvolveu pessoalmente esse tema, enfatizando que o Senhor, seu Deus, também era a sua força, cântico e salvação. Ninguém é igual a Ele, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos,
que opera maravilhas. O Cântico de Moisés está centrado em Deus, em quem Ele é e o que está fazendo. O Senhor é exaltado, louvado e admirado por sua obra extraordinária em favor de seu povo. Gratidão e adoração são resultados naturais da bondade de Deus para conosco. Apreciar seu amor é o requisito essencial de uma vida espiritual poderosa. O amor inabalável de Deus é especialmente enfatizado e exaltado, porque ele guiará o povo que redimiu e conduzirá para a sua santa habitação. Moisés predisse que Deus estabeleceria o santuário no monte de sua herança, apontando para Sião e o templo de Jerusalém. Em Apocalipse 15, versos 2 a 4, os redimidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Você consegue imaginar como soará no céu o louvor a Deus por seus grandes e maravilhosos feitos? Seus juízos justos e verdadeiros, seus atos justos e sua santidade. Observe a última frase do cântico. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando todos os juízos de Deus tiverem se revelado, especialmente o juízo sobre o mal e a opressão, que por milênios ficaram impunes, então os redimidos de todas as nações o louvarão por esses juízos. Aqui o filósofo Immanuel Kant disse: se Deus é justo, deve haver algum tipo de vida além deste mundo? Por que essa afirmação é tão verdadeira? E como podemos aprender a confiar que um dia a justiça será feita? Como você pode tirar o conforto dessa esperança? Quando Jesus voltar aqui, ele vai fazer justiça para aquelas pessoas que não se arrependeram, para aquelas pessoas que não se entregaram a Ele. Vai ter a justiça de Deus, e a justiça de Deus não falha. Então essa foi a lição de número 6, atravessando o Mar Vermelho. Que lição maravilhosa está sendo o livro de Êxodo. Nós estamos aprendendo muita coisa aqui. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs de Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações. E até o meu próximo vídeo. Tchau!